Olá pessoal, que alegria imensa a gente poder estar junto de novo para ler mais um livro da Palavra de Deus. E o livro que vamos começar a ler a partir de hoje é o livro de Deuteronômio. Pessoal, esse livro, ele é o 5º livro do Antigo Testamento. E ele faz parte da coleção de livros conhecida pela expressão grega Pentateuco, que compreende os 5 primeiros livros ou rolos das Sagradas Escrituras. Esse livro, pessoal, ele fala do momento em que o povo de Deus está muito perto da Terra Prometida. E Moisés, por ordem de Deus, então começa a relembrar ao povo todos os pontos da lei e da aliança que existe entre eles e Deus. É importante explicar que, apesar do significado do nome Deuteronômio ser segunda lei, este livro não trata de novas leis, mas sim de uma recapitulação das leis que já haviam sido ordenadas ao povo. Então, a partir de hoje, faremos essa viagem juntos, através da leitura deste livro que é impressionante e também muito importante para a nossa fé e nossa história. Espero que você seja abençoado e edificado por mais essa leitura, ok? Então vamos juntos, vamos ler mais um capítulo da Palavra de Deus. Então, pessoal, hoje nós vamos ler Deuteronômio capítulo 1, Preparando-se para a Terra Prometida. Diz assim a Palavra de Deus. Estas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto, a leste do Jordão, na Arabá, defronte de Sufi, entre Parã e Tofel, Labã, Hazerote e Dizaabe. Em 11 dias se vai de Horebe a Cades Barneia pelo caminho dos montes de Seir. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Isso foi depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e em Edrei derrotou Og, rei de Bazã, que habitava em Asterote. A leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor esta lei. O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe: vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha. Levantem acampamento e avancem para a serra dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos na Arabá, nas montanhas, na Cefelá, no Neguebe e ao longo do litoral, à terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio, o Eufrates. Ponham esta terra diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento dar aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó e aos seus descendentes. Naquela ocasião eu lhes disse: não posso levá-los sozinho. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe, conforme lhes prometeu. Mas como poderei levar sozinho os seus problemas, as suas cargas e as suas disputas? Escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma de suas tribos, e eu os colocarei como chefes de vocês. Vocês me disseram que essa era uma boa proposta. Então convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, e os designei como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10, além de oficiais para cada tribo. Naquela ocasião, ordenei aos juízes de vocês: atendam às questões de seus irmãos e julguem com justiça, não só as questões entre os seus compatriotas, como também entre um israelita e um estrangeiro. Não sejam parciais no julgamento. Atendam tanto o pequeno como o grande. Não se deixem intimidar por ninguém, pois o veredito pertence a Deus. Tragam-me os casos mais difíceis e eu os ouvirei. Naquela ocasião, eu lhes ordenei tudo o que deveriam fazer. Depois, conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a serra dos amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram, e assim chegamos a Cades Barneia. Então eu lhes disse: vocês chegaram à serra dos amorreus, a qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes disse. Não tenham medo nem se desanimem. Vocês todos vieram dizer-me:
Mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem por qual caminho subiremos e a quais cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e o exploraram. Trouxeram alguns frutos da região, com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês como fez no Egito, diante de seus próprios olhos. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, para procurar lugares para vocês acamparem e para mostrar-lhes o caminho que vocês deviam seguir. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém desta geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados. Exceto Calebe, filho de Jefoné, ele a verá, e eu darei a ele e a seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e me disse: você também não entrará na terra, mas o seu auxiliar Josué, filho de Num, entrará. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. Mas as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, os seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra. Eu a darei a eles e eles tomarão posse dela. Mas quanto a vocês, deem meia volta e partam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e lutaremos, conforme tudo que o Senhor, o nosso Deus, nos ordenou. Cada um de vocês preparou-se com as suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Mas o Senhor me disse: diga-lhes que não subam nem lutem, porque não estarei com vocês. Vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Eu lhes disse isso, mas vocês não me deram ouvidos. Rebelaram-se contra o Senhor e, com presunção, subiram a região montanhosa. Os amorreus que lá viviam os atacaram, os perseguiram como um enxame de abelhas e os arrasaram desde Seir até Ormá. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu o seu clamor, nem lhes deu atenção. Então vocês ficaram em Cádiz, onde permaneceram muito tempo. Pessoal, Deuteronômio capítulo 1 marca o início das palavras de Moisés ao povo de Israel, enquanto eles se preparam para entrar na terra prometida. Moisés relembra como Deus ordenou que eles partissem do Sinai e se dirigissem para a terra que ele prometera a seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. No entanto, Moisés lembra que, devido à falta de fé e rebelião do povo, Deus os fez vagar no deserto por 40 anos. Moisés destaca como eles agora estavam mais próximos da terra prometida e como Deus estava cumprindo suas promessas. Moisés também relembra como, durante esse tempo, ele escolheu líderes para ajudá-lo a governar e administrar a justiça entre o povo. Ele encoraja o povo a não ter medo, pois Deus estava com eles e lhes daria a terra que havia prometido. Este capítulo ensina importantes lições sobre a fidelidade de Deus às suas promessas, mas também sobre a importância da obediência e da fé do povo. Moisés relembra as falhas do passado para que as gerações futuras aprendam com elas. Essas palavras servem como um lembrete de que a jornada em direção às promessas de Deus muitas vezes exige confiança e perseverança. Lembre-se, confie nas promessas de Deus, buscando aprender com a história do povo de Israel, que apesar de
Todas as dificuldades que enfrentaram durante sua jornada tiraram importantes lições de como seguir fielmente a Deus. Que não seja necessário passar tanto tempo no deserto para entender qual é a vontade que tem que prevalecer, ok? Pense nisso. É isso aí, pessoal. Que bom podermos aprender mais um pouco sobre a palavra de Deus, né? Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje e que você esteja comigo amanhã para junto lermos mais um capítulo da palavra de Deus, ok? Então fique na paz e que Deus te abençoe.